Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje poderia ser em outra ocasião, mas eu acho que é importante eu vir aqui falar com o maior conhecedor de música sertaneja do Brasil, da história da música sertaneja, nesse momento tão difícil para a música do Brasil. Há uma semana, o Brasil perdeu a maior cantora do país, a sertaneja Marília Mendonça. E para isso eu estou aqui com o André Piunti. Tudo bom, Léo? Como eu disse, ele é o maior conhecedor de música sertaneja e a gente vai tentar aqui, primeiro, falar sobre a obra dela, sobre o legado que ela deixou e entender o que vai ser a partir de agora, sem a presença dela na arte. Vamos lá. Basicamente, o que a Marília, em tão pouco tempo, representou para a história da música? Não apenas sertaneja, para a música do Brasil. Léo, o sertanejo, muita gente coloca que nasceu em 29. Ele é de antes, tem um ritmo muito mais antigo. Mas o primeiro LP é de 29. Então, em 2029, ele faria 100 anos. A gente está quase lá, nos 100 anos. E o que ela fez não aconteceu nesses 91 anos que tem hoje. Não tinha acontecido ainda. Nós temos muitas mulheres importantes, é sempre bom falar isso, porque o pessoal fala, é a única. Não, não é a única mulher importante. Teve várias antes. Teve a Inesita, que foi uma moça que levantou a bandeira durante a vida inteira para defender a cultura caipira. Teve as Irmãs Galvão, estão até hoje. Já outra, a Marilene está doente, mas enfim, está aí até hoje. A Roberta Miranda, que é um monstro também da música. O que a Marília faz, você até falou antes para mim, por que ela veio para cá? Parece que ela foi mandada para vir, pegar o rumo da música, mexer pra cá e foi embora. Falou, gente, é assim que funciona a partir de agora, eu vou embora, vocês tocam aí. E o que ela fez foi colocar a mulher, de fato, em cima do palco. Né? Nós tínhamos mulher como exceção. Né? Toda mulher era uma exceção. A Paula Fernandes, que você entrevistou tantas vezes, muito boa, maravilhosa, mas era só a Paula Fernandes. Quem era outra? Era a Paula Fernandes. A Marília, ela vem com um papo diferente, com um papo da geração dela. A Marília, lá com seus 19, 20 anos, falava com as meninas de 19, 20 anos, de um jeito que os caras de 30, né, a base das duplas sertanejas, não conseguiam falar. E o que acontece junto à Marília? Outras meninas conseguem vir junto daquela abertura que ela consegue fazer. A Maiara e Maraísa, que são de antes, né, são amigas dela desde antes do sucesso, chegam junto, né, com o mesmo empresário. O empresário viu, peraí, a Marília está indo. E ela não tinha ido ainda. Só que quando ela chega, já o norte dela já era tão absurdo de grande, que o Vander, que é o empresário, olhou e falou, não, cabe mais. Vamos mais uma, trouxe a Maiara Maraísa. Aí, quem tinha mulher já, quem apostava em mulher, a Nayara Azevedo, que o empresário era o marido, a Simone Simaria, que já estavam num outro estilo e caem um pouco para o sertanejo, percebem que, o mercado vai aceitar? Aceitou. E essa é a maior importância da Marília. Hoje, qualquer escritório, dos maiores aos menores, tem no casting dele uma cantora ou uma dupla feminina. Não é de igual para igual ainda, não é. O investimento também não é de igual para igual. Vai que dá certo, ainda não é o principal, mas não existia 5 anos atrás. É importante falar isso porque, que redundância, todo mundo sabe disso, não sabe. 5 anos atrás não era. Se fosse em qualquer escritório, se você pegasse o top 10 das rádios, só tinha homem. Teve um ano aí, acho que foi 2017, 2018, ficou meio a meio, homem e mulher, de mais tocadas no sertanejo. Então, isso é a principal mudança que ela causa e por isso que a perda dela é muito mais triste do que simplesmente, já é triste por ser uma menina nova e tal, mas por tudo que ela representava é muito triste. Mas eu queria falar sobre a evolução da carreira dela. Foi uma maneira muito rápida. Como não se vê nem entre os homens. Não vê. Não vê? Não vê. Ela lança na segunda metade de 2015 e ela é a principal cantora de 2016. Não tem como acontecer isso. E às vezes você fala assim, mas alguém acerta uma música meteórica, um hit que explode e some. Isso acontece. Acontece. Então, a gente está vendo essa geração atual de TikTok, principalmente, vai explodir um monte de música. Explodiu música na pandemia que você nem sabe de quem é. Exato. Eu acho que essa é a grande dificuldade hoje no mercado. É a pessoa, além de emplacar a música, ser reconhecido como autor da música. A pessoa conhece a música, mas não conhece o autor, o cantor. Tanto que o trabalho hoje, todo mundo já contrata assessoria de imprensa quando estoura o TikTok para tentar mostrar a cara. Porque sabe que pode durar... É a grande dificuldade. É o maior problema. Hoje ainda mais, mas na época da Marília, como se fizesse muito tempo, mas 5, 6 anos atrás, já era difícil assim. E eu tenho uma coisa que eu falei em uma entrevista, a Marília era compositora de sucesso já. Ela já tinha emplacado música com muita gente. Então, já era sabido que ela tinha a sensibilidade daquela geração. Ela sabia o que as pessoas queriam ouvir.
Ela escrevia o papo das pessoas. Então ela estava testada como compositora, entendeu? Pô, essa menina sabe o que ela está fazendo. Não é porque era nova que ela não sabe, ela sabia. Ela estourou Até Você Voltar com Henrique e Juliano, que é uma música que estouraria com qualquer artista do país, porque era muito popular. E aí depois o Cuida Bem Dela, tem a do Cristiano Araújo, que era É Com Ela Que Eu Estou, que é uma música também bonita pra caramba, emocionante. Então ela tinha a linguagem. Quando pegam a Marília e investem, como nunca tinham investido numa cantora, que sempre, é o que sobrar, investe ali, se der certo, deu. Quando o escritório pega e fala, vamos investir na Marília, como se fosse a maior aposta da nossa vida. E põe a Marília na estrada, e põe a Marília na televisão, e põe a Marília nas rádios, ainda o streaming não era tão forte, mas põe ali, virou assim, porque estava tudo testado. Então, musicalmente era testado. Aí vem o fator Marília mesmo, a menina nova, de comportamento que destruía toda aquela questão moralista do sertanejo. Então, uma coisa que ninguém falou, empresário, dono de rádio, dono de festa, é tudo homem acima de 40 com família formada. Não tem como esse cara achar interessante uma menina de 19 anos com uma garrafa na mão, entendeu? Bebendo. Tem umas fotos dela com 2 cervejas. Isso incomodava? Mas o cara ia gostar que a filha dele tivesse assim? Entendi. Então o cara, não, isso aí não vai dar nada, que coisa horrível. Só que ela era uma menina da idade dela. Então, juntando essa sensibilidade que ela tinha, como poucos tinham, com esse comportamento, que pô, não era nada demais, era só de uma menina, que não estava muito preocupada se estava agradando ou não. Cara, juntou esses dois e virou um dos maiores fenômenos que a gente já viu na música. Né? Acho que a gente pode falar também sobre a base de fãs, né? Como se constrói uma base forte de fãs e como ela construiu essa base. Eu quero saber quem era o público da Marília. Quem é o fã que consome, o consumidor da música da Marília? Nos fãs da Marília. Mas, sem dúvida, no começo ela passa a falar com pessoas iguais a ela, meninas de 19, 20 anos, um pouco mais nova, um pouco mais velha, mas que pela primeira vez veem uma mulher cantando a vida dela. E não só isso, uma mulher real. Sim, não tinha, porque ela não tinha, muita gente falou desse negócio de peso, né, falar da figura, do físico, isso veio da imprensa na época, que falava, não, porque a menina está acima do peso, não sei o quê. Era a imprensa, ela estava andando para isso. Mas assim, você sabe dizer se no meio as pessoas tentaram impor a ela, tipo, você está no palco, vamos usar um salto alto? Impor eu acho que não, mas que ela ouvia... Sugestão. Eu não sei se alguém falou pra ela emagrece aí, não sei se alguém falou. Mas um se os caras, pra falar mal, chamavam de gorda, chamavam. Eu não vou contratar essa gorda pro meu show, entendeu? Pra minha festa. Então, ouvi demais. Ela provavelmente ouviu, todo mundo em volta dela ouviu. Só que tiveram que engolir, né? Você acha que isso aqui vai fazer sucesso? Fez e teve que engolir, teve que pagar caro pra ter ela na festa. Então, eu não sei, eu acho que não. Mesmo porque as pessoas que sempre tiveram com ela eram pessoas próximas. O Vander não ia falar isso pra ela, o Henrique e Juliano não ia falar isso pra ela, as meninas, a Mayara Marisa não iam falar isso pra ela. Era uma família. Era. Então, aí também é um outro ponto que explica o tamanho sucesso. O quê? É gente muito próxima que gostava muito dela. Assim, ela não tinha... Não estava ali por negócios. Cara, o Bahia, que assim, você vê nas redes sociais o tanto que as pessoas falam, gente, vamos falar do Bahia... Porque ele era um cara que todo mundo gostava. Eu até falei eu falei na Globo News que eu vi umas brigas da Marília com o Henrique. O pessoal falou, mas briga? Eu falei, não, cara, é briga de irmão. De um xingar o outro, sair de bico do camarim e voltar, porque não tinha um relacionamento ali de patroa com empregado. Nunca teve. Era uma confiança, assim, o Bahia era desde deu um problema sério no palco até precisa comprar uma água. Chama Bahia, tudo chama Bahia. Então, e o Silveira, que daí era tio dela, enfim, era família mesmo. Então, sempre, não é blindado, porque blindado parece que é redoma, fechado do artista. Não é blindado, mas com pessoas muito, muito boas perto dela. Assim. Tá, daqui a pouco eu quero falar mais profundamente sobre as composições pontuais, algumas músicas pontuais que marcaram a carreira dela, mas eu queria falar sobre o comportamento dela em vida. Ela nunca se comportou como uma superstar. A chegada da Marília pela posição dela na música e no show business, ela poderia chegar de maneira retumbante nos lugares, tipo, tantos seguranças, chega Marília Mendonça, afasta todo mundo, ninguém circula por aqui, que algumas estrelas precisam disso. E ela nunca chegava dessa maneira. Não, é o que a gente fala de deslumbrou, né? Ela não deslumbrou. Ela não deslumbrou? Não deslumbrou. Eu não sei se financeiramente ela foi lá, fez uma grande compra, essas bobagens que o pessoal faz, mas eu também acho que não. Ela era muito
não ligo pra isso, assim. Ela não era dinheirista. E isso também a gente pode falar porque isso ajudou muito na carreira dela. E quando você pauta por dinheiro, você acaba fazendo bobagem. Vamos falar daqui a pouco, mas explica sobre a chegada. Seguranças, ela não tinha? Tinha contra... Assim, Do evento? É. Eu não lembro dela andar com segurança. Pode ter sempre o cara que cuida do camarim e tal, mas o cara que fica na cola dela, no saco do artista, não tinha. Não tinha. Era o Bahia e o Silveira resolvendo tudo. Tinha o pessoal, Eduardo, né, que era o maquiador, que era puta de um cara bacana também, que ela confiava demais. Era essa turma. Todo mundo, um cuidava do outro. Ela também cuidava dos outros, né? Ela não se colocava como artista ali entre 3, 4 pessoas. E isso foi fundamental para ela abrir tanto o leque dela de... Quando ela faleceu, ela recebeu homenagem de gente que você não imaginava. Tipo o Gil mandando vídeo, o Caetano. Gente que você fala assim, não tem contato com certeza, são mundos diferentes. Só que ela, por nunca ter se fechado e não ter aceitado ser colocada naquela redoma de vidro, ninguém chega, 500 seguranças na frente, cara, ela era muito... acabava sendo acessível. A pessoa olha, o fã olha e fala, porra, eu vou conseguir tirar uma foto com a Marília? Eu vou. O jornalista, pô, a gente conhecia, mas tem muitos jornalistas que não tinha acesso. Ela falou, não, eu vou atender o cara. Eu vou lá, tá aí, tá esperando? Ela vou lá, atendo. Então ela entendia a função dela ali. E aí tem outra coisa que você pode falar assim, também ela era muito nova. Ela não deu tempo de ficar de saco cheio daquele meio. Né? Porque eu imagino... Cansa. Cansa. Principalmente porque é muita gente na orelha, falando bobagem e tal. Aí cansa. Ela não deu esse tempo de cansar. Né? Foram 5, 6 anos. Mas essa coisa dela de não ser isolada, não ser artista mega protegida, fez com que ela fosse maior ainda. Entende? E não ter preconceito em relação a nenhum estilo musical. Ela fez parcerias com os mais diferentes. E ela fazia uma coisa de propósito. O quê? Porra, ela postava a música dos outros o tempo todo, dos outros estilos e dos outros artistas. Eu me lembro na pandemia, o sertanejo tem muito quem é o número 1. Aí tá o Gustavo lá em cima, aí vem o Luan, todo mundo posta som número 1, outro número 1, aí o Jorge Mateus, Zico, Júnior. Ela outro dia postou um negócio do Gustavo, agradecendo o Gustavo pelas lives. Do nada. Todo mundo tentando brigar pra quem era o maior, mandava mensagem pro Gustavo. Eu dei uma entrevista na Ana Maria, eu acho, falando, é muito legal a minha live. Quem fez primeiro foi o Gustavo. Ninguém perguntou, ela queria falar, ela queria mostrar. Então, assim, isso desmonta qualquer pessoa que queira brigar. Você não consegue brigar com quem não quer brigar, entende? Então, isso dela era uma coisa muito impressionante. Eu vou dizer assim, eu trabalhei muito nesses dias e fiz tudo que eu acho que ela gostaria, né, de ouvir. Tudo que eu falei, eu acho que ela gostaria de ouvir. Inclusive, falar com você, porque ela tinha um carinho muito grande por você, depois de ter tido um problema, que, você me contou, foi resolvido por ela, porque ela quis. Entende? Vocês se desentenderam por uma notícia boba, um negócio que não era grave. Em vez dela falar, porra, eu nunca mais falo com esse Léo Dias, ela chegou e te abraçou. Não foi? Foi. Era isso. Então, assim, eu tô te respondendo, mas você sabe que você passou. E era assim com todo mundo. A não sei que o cara também seja uma pessoa idiota, que ela não quer contato. Mas ela tinha essa coisa de criar pontes. Então, quando ela morre, ela recebe homenagem simplesmente de todo mundo. Até, lógico, tem a questão do presidente, que ela se declarou contrária, e tem a questão de aproveitar também. Mas de qualquer pessoa. De quem ela criticou, quem ela não gostava, foi lá e se manifestou. Porque ela fazia essas pontes de propósito. Ela resolvia os problemas, não mandava alguém ligar. Ela ia lá e abraçava o jornalista que deu uma notícia que ela não gostou. Pacifista. Quem faz isso? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Fala da questão do dinheiro que você citou. Ela não era dinheirista. De jeito nenhum. Me explica. Cara, o lance de dinheiro, existe um negócio quando estoura, assim, vamos fazer tudo logo para juntar dinheiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que minha carreira afunda, eu erro a segunda, terceira música, e aí não ganho dinheiro. O Ralph, do Christian Ralph, veio aqui recentemente, fiz uma entrevista com ele. Eu vi essa parte. E ele falou, cara, eu não vou correr, enfiar dinheiro no bolso, porque senão eu tô passando a mensagem para as pessoas de que eu não vou durar. E eu vou durar, eu sou artista a vida inteira. Não, tem que... Ele era contra isso. Ela, por conta do acidente do Cristiano, lembrando que quando o Cristiano morre, a Marília não tinha sido lançada como cantora ainda. Pra você ver como é recente. Foram meses depois, tanto que ela contrata boa parte da equipe do Cristiano. E ela perdeu o amigo por correria. Porque ele podia ter dormido na cidade, podia ter ido no dia de manhã com mais tranquilidade, mas queria voltar para casa, acho que estava com os filhos, aí tinha um negócio do carro que tinha mexido, mas queria voltar 3 horas da manhã, numa estrada que não é das melhores, 200 por hora, e isso pegou nela. Então ela tinha um combinado com o Vander de não dobrar show. Isso deve ter acontecido, são exceções. E ela não é que ela não dobrava show, inclusive compromisso de imprensa, tem que gravar o programa tal e o outro. Falou, não, faz um no dia, outro no outro. Ela ficava um dia a mais para não ter que fazer essa correria.
O que implica isso? Ganhar menos dinheiro. Sim. Ela ganha 2 cachês, num carnaval 3 cachês. Que faz uma diferença brutal. Gigante. Não só para ela, para o empresário, para todo mundo. Mas era combinado e ela não tinha isso. Tem uma coisa importante que eu vi, um texto seu no ano passado, e eu passei por isso agora, encontrei ela no dia 15 de outubro, foi a última vez que eu falei com ela. Eu peguei uma carona com a Daniela, que é da Workshow, que cuida de tudo ali na Workshow, e eu perguntei como é que estavam as marcas da Marília, né? Porque a pandemia aproximou muito as marcas dos cantores. Ela falou, Piunte, proposta é o tempo todo. A aprovação da Marília é 1 ou 2. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque não é dinheiro, é propósito. Se ela achar que é uma empresa interessante para tem um papo bom, se é importante para o nome dela, se ela vai se atrelar a uma marca boa, ela vai. Se não, pode dar 1 milhão que é não. Então, assim, a pessoa que não pensa em dinheiro, como primeira coisa, ela consegue selecionar o de melhor. Ela fechou uma campanha de Black Friday, acho que até entrou no ar, né? Que foi a única que ela fechou nesses meses aí. Então, essa pessoa que não tem apego ao dinheiro, acaba conseguindo pensar mais na parte da imagem, na parte artística, e o mais importante dessa questão de dinheirista. O melhor projeto da carreira dela, o maior, é o Todos os Cantos. É isso que eu também queria falar. Todos os Cantos foi um projeto que levou a música dela para as praças públicas de quantas capitais? Era para ser toda, foram 27 gravações. Tá. Que eles começaram em cima no mapa, foram descendo no mapa, não conseguiram chegar na região sul. Né? Eu acho que chegaram a fazer Belo Horizonte aqui no Sudeste, mais uma no Sudeste, mas não terminou. Veio a pandemia e tal. Sim. Teve até em BH que ninguém esperava tanta gente, deu até confusão, mas fala, pô, quase 100 mil pessoas. Sim. E aí, mas esse projeto não podia ter nenhuma marca associada por justamente fazer shows em praças públicas. Para os governos locais autorizarem, não podia ter uma marca. Quem patrocinou? Marília Mendonça, cara. É a caixa dela. Ela, o Vander, o show, a empresa. Qual o objetivo? Levar a música pro povo? Cara, ela sonhou, né? Ela dizia que ela sonhou com esse projeto, que ela chegava de surpresa nos lugares e fazia o show. Era essa a explicação que ela dava. Era um sonho. Aí elas sentaram no escritório e desenvolveram aquele projeto. Não sei se ela pensava já nisso, mas ela causou uma confusão, mais uma de tantas que ela causou na cabeça do mercado, que ela mostrou que não é que o tal artista as pessoas não gostam mais, é porque elas não têm dinheiro para ir no show. Entende? Então ela mostrou assim, pô, peraí, eu sou artista popular, as pessoas gostam de mim, e aí um show meu que tinha lugar para 50 mil foram só 30. Por quê? Eu não consigo levar 50? Não, é porque os outros não têm dinheiro. E isso foi um negócio que todo mundo sentou e falou, peraí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Porque as pessoas querem o artista. E aí BH foi uma marca, porque saiu em todos os jornais, porque deu uma confusão, deu um quebra-pau ali na cidade, e aí ficou aquela coisa, quem é a culpa? Jogou no... Porque ninguém tinha culpa, porque ninguém podia imaginar que durante a semana 100 mil pessoas fossem ver um show de uma cantora que fazia show toda semana. Mas é porque era de graça, cara. Então ela mostrou, mais uma vez, que a gente precisava sentar e pensar. Né? E aí veio a pandemia, né? Foi coisa que aí atropelou tudo. Mas ela pagou para fazer aquele trabalho, entende? Não foi então, barato. Não foi, lógico que ela tinha todo o apoio da gravadora, que ajuda a bancar, som livre e tal. Não é só do bolso dela, mas poderia estar no bolso dela aquela grana, embolsar e fazer outra coisa. Isso aí foi importante para ela, foi importante para o mercado, a ideia das pessoas a partir dali. Porque mostrou que a gente usa muito, quem está fazendo sucesso é quem dá mais dinheiro, quem dá mais bilheteria. E às vezes não é, né? Às vezes a pessoa gosta muito do artista, só não tem grana para ir. É verdade. É interessante. E o público dela? A gente falou rapidamente que engloba tudo, mas ela não tinha vergonha de ser uma cantora muito popular. Não tinha. Muito popular, eu digo, das classes mais baixas. Sim. Das classes com menor poder aquisitivo. E eu acho que é a classe que ela mais gostava de atingir. Me explica isso. Eu acho que é a classe que o artista popular mais gosta de atingir. Né? Porque o público, quanto mais elitizado, menos fiel ele é. Né? O público mais elitizado, você pega... teve uma fase em São Paulo, 2012, 2013, que as boates sertanejas explodiram. Woods, Vila Mix, explodiram. Virou o sucesso na alta sociedade. Total. Virou um sucesso, tinha show de artista grande em boate para 12 mil pessoas. Porque estava explodido. Caríssimo o ingresso. Caríssimo, caríssimo. Só que quanto mais alto, menos fiel. Cansou. Mudou pro funk. É logo. Mesmo isso? Cansa. Sempre foi isso. Não, mas a fidelidade
Diretamente ligado ao poder aquisitivo? Não, é porque é de moda. O cara tem uma grana, tá. ele não tá afim do show, ele tá afim de fazer graça. Entendi. Ele tá afim do combo com o Ele tá afim camarote. da menina que tá na plateia. Entendi. Aí, pô, estourou alguém no TikTok agora, o show não é mais do fulano do sertanejo, é do funk do TikTok. O cara não tá nem aí, ele tá na balada pra gastar dinheiro, pra curtir. Perfeito. Então, assim, esse público, todo público é importante. Mas o mais importante é o cara Fiel. o fiel, que é que paga o dinheiro, o ingresso, com dificuldade. Com dificuldade. Como uma vez, eu acho que já passou por isso. Eu fui no camarim do Eduardo Costa, a mulher entrou chorando, dizendo que vendeu o jantar pra ir no show dele. Esse público não te larga nunca mais. O cara, ele tirou uma parte da vida dele pra ir no seu show. Então ela tinha isso. E você vê que ela, no começo já era muito popular, mas ela passou por todos os temas mega populares que existem para pegar todo mundo mesmo. E ela conseguiu pegar todo mundo. Vamos lá, agora vamos falar sobre as músicas. Eu queria que você pontuasse algumas músicas que foram a virada de jogo da carreira dela, sabe? Uma antes da fama, uma ou duas antes da fama, que é, olha, aqui ela entrou pro cenário. Nessa música, ela fincou o pé no cenário como grande compositora. Aqui ela fez a virada de jogo com... Porque assim, eu percebo, quando ela se torna cantora, uma mudança radical, inclusive na maneira de cantar. Infiel, ela canta de uma maneira mais contida. As outras, ela tá muito mais solta, a voz tá mais leve, você tá entendendo? Sim, sim. Eu não sei se... Eu acho que tem um pouco a ver com ser um artista totalmente crua. Uhum. E ela foi se desenvolvendo com o tempo, ela foi entendendo o impacto do que ela estava fazendo, né? Porque quando ela faz Infiel, eu não imagino que ela estava fazendo, eu vou provocar. Ela fez uma música que ela achava legal, que inclusive é uma história real, né? Foi baseada em história real. E quem mesmo? Eu acho que era da tia, não é? Eu não tenho certeza, nunca perguntei isso, mas eu ouvi isso. E aí, que ela falou, vou contar essa história. Ela tinha aparecido com uma música chamada Minha Herança, do João Neto Frederico, que de 2011, eu acho que ela foi lançada. Era uma música muito bonita, chegou a ser trabalhado, não é um grande hit da dupla, mas chamou a atenção porque falou assim, de quem é essa música? É daquela menina lá de 15 anos. Falei, não, de 15 anos a menina tá me colocando música com o João Neto Frederico, que estava estourado com o Lelê. Acho que o Lelê veio um ano depois, mas que estava estourado, era dupla do primeiro escalão, 15 anos. E aí eu conheci por isso. E aí você fala, pô, alguma coisa tem, ninguém faz uma música dessa com 15 anos. E aí ela vai ganhando espaço, eu acho que a música Até Você Voltar, do Henrique e Juliano, ela é importante, ela é marcante, porque o que eu te disse, eu acho que não tem um artista que não faria sucesso com aquela música. Aquela música é muito abrangente, ela pega todo mundo, a música foi um hit absurdo, assim. E aí ela vai emplacando e você vai entendendo que ela realmente é uma compositora que ia dar certo. A Infiel é a grande marca, né, de lançamento da carreira dela. Eu conheci, a primeira música que eu ouvi a Marília cantando foi Sentimento Louco, que já era um choque, porque era uma menina falando para um cara, tá bom, você é casado, mas eu quero. Não tinha isso. Como assim? Entendeu? Como um empresário dos 40 anos, que deve passar por isso... Que não queria ver a filha isso. Vendo uma mulher no palco com uma garrafa na mão, e também não queria muito menos a sua filha se movendo com homem casado. Eu brinquei uma vez, eu não lembro qual foi a situação, de falei, tem música sua que o cara não ouve com a esposa no carro. Porque... Eu falei, pô... Tipo, eu tô nessa aí, né, cara? Eu sou esse aí. Então, cara, não tinha isso. Mas artista que incomoda, você sabe, cara, o incômodo é fundamental pro cara fazer sucesso. Mas ela veio pra incomodar? Eu acho, não sei se ela tinha essa intenção no começo. Ela reproduziu o que ela via. Essa história real, ou ela achava uma história legal, contava. Ela via, era o dia a dia. O sertanejo sempre foi a música que retratava o dia a dia. Só que geralmente tinha um filtro moral, né? Claro! E ela tirou esse filtro moral e falou, peraí, por quê? Só isso? Não, acontece isso, vou cantar sobre isso. Vou escrever sobre isso. Não é nenhum crime. Não, acontece. É um crime pra galera. Não, como assim? Vou cantar essas coisas. E ela fez, cara. E eu acho que isso é um ponto principal. Você fala, o Infiel. E aí tem uma coisa louca. Você fala, beleza, fez o Infiel, o Sentimento Louco, que também foi um sucesso. Tinha outras músicas. Outras não, tinham várias músicas nesse primeiro disco. Você fala, mas beleza, vamos ver agora, né? O segundo disco, sei lá. Vai pra onde essa menina? Aquele DVD de Manaus tem Amante Não Tem Lar. Amante não usa véu e amante não vai casar. Então, cara, aí o cara que tava achando, o cara desiste. Fala, agora não tem o que fazer. Tipo, não dá. Desistir, vai, então, canta o que você quiser. Entende? Como se existisse alguém tentando segurar, mas é isso. Tipo, a menina foi, é como se alguém tivesse falado, ô, dá uma segurada aí, e ela fala, não, vou piorar, peraí. Aí dá uma música dessa. E aí, cara, quantas pessoas não passavam por aquilo? Pô. Entende? E como eu te disse, o Renato Teixeira, que fala sempre isso, música sertaneja sempre retratou a realidade.
Antigamente a realidade era na roça, por isso que era aquela moda caipira. Veio para a cidade, os problemas da cidade, a vida da cidade, e retrata aquilo. E a Marília levou isso ao extremo. Ela retratou tudo, inclusive as prostitutas recentemente. Isso é um assunto que é importante também. Sim, vamos falar daqui a pouco. Eu queria entender a ligação, porque como uma menina tão jovem consegue compor com tamanha profundidade? Que experiências de vida ela pode ter tido ou tem dentro de casa? Talvez na relação da mãe dela com o pai dela. Qual que você acha, que tipo de influência pode ter tido na história dela como compositora? Eu já pensei nisso e eu acho que aí entra aquela pessoa que nasceu. Entende? Ela nasceu com o talento de escrever. E não comecem a achar que é uma história de cunho familiar. Não, tudo é... Não tem como tudo, ela ter vivido tudo com 15 anos. Não pode. Não tem, com 100 anos ela não teria vivido tudo que ele escreveu. Impossível. Quem que foi que falou isso? Que não... A Fátima Leão, que é uma das maiores compositoras sertanejas, falou que se eu tivesse vivido tudo que eu escrevi, eu seria a maior biscate do mundo. Ela falou essa frase aqui pra mim. E é isso, se ela tivesse vivido com 15 anos, meu Deus do céu, ela foi amante, ela foi, tem a história do inferno, não tem como. Então eu acho que tem pessoas que nascem, que são diferentes, o talento, sabe, o dom. Aí entra a questão do dom, não tem como uma pessoa desse tamanho. E é engraçado também que ela, mesmo fazendo papel de amante nas músicas, ela nunca depreciava a titular. Não, e não depreciava ninguém, e a julgada, né, a errada da história, ela sempre colocava no eu. Sim. E a gente falou disso até uma vez, a gente ligou e conversou disso uma vez, de uma música, que ela fala, eu sou. Ela é a errada da história e ela assume. Cara, quando ela faz isso, ela abraça todo mundo que tem aquela mega culpa, que tá passando por isso, que não tem com quem falar, que não tem com quem desabafar. Ela fala, não, eu também sou. Bem pior que eu, é isso, né? Bem pior que eu. Ela fala assim, tudo bem, eu sou ruim, mas você é pior que eu. Sim. Mas assim, você tá perdendo uma grande mulher. Então, também, ela não é tão boazinha assim, ela dá uma cutucada. Ela dava cutucada, eu não vou lembrar uma música agora, que ela sai de casa e fala pro cara, eu não tô sendo legal com você. É uma música tristíssima, assim, sabe? Não, eu vou embora, tudo que a gente prometeu eu descumpri. Eu não vou lembrar que música que é, pô, eu adoro essa música. Nossa, profunda. Então, assim, coisas que ela tentava tornar... São naturais, mas que eram colocadas debaixo do tapete. E ela punha isso na letra, né? E alguma delas tem amor perfeito? Hora de lembrar, assim... Eu não sei se as pessoas queriam ouvir a Marília falando do amor perfeito. Não tinha. Não é? Deve ter. Mas aí você vai puxar... Música que vem na cabeça. Estranho, que é um problema. Essa música Você Virou Saudade Aqui Dentro de Casa, o Labirinto, que todo mundo postou, também triste. Muita gente fala sofrência, só que eu acho que a sofrência às vezes não traduz tudo. Não. A Marília não era só sofrência engraçada porque foi traída. Ela tinha coisas pesadas, né? Tensas, tristes. E eu acho que isso até pega mais, porque essas músicas engraçadas de traição, pega a galera da balada, pega a galera do rodeio, o povo tá bebendo, curtindo. Mas esse pessoal que tá sofrendo mesmo, que tem um problema, se pega nessas músicas mais duras. A Amante Não Tem Lar, a gente se diverte com ela, mas ela representa uma parcela importante, gente que sofre, né? Relacionamento, gente que passou a vida inteira em situações... Não ser reconhecida, sim, nem só pelo parceiro, mas pela sociedade. E quem popular cantou isso? Não tem. Que mulher não teria coragem. Não tem. Não teria coragem. Não teria. E se você for pegar esses papos dos anos 70, por exemplo, jogavam pro brega. Tipo, o Odair José, que cantava sobre tudo, sobre pílula, não, ele é o brega. É brega, entendeu? Bom falar sobre isso, sobre essa questão do brega. Porque assim, eu acho que a Marília, 50 anos atrás, é uma cantora brega. Entendeu? Porque ela fala de assuntos bregas, né? Mas o brega tá ligado ao público ou não? Eu acho que é ligado ao papo não rebuscado. Ok. Nossa, que assunto menor falar disso. Entendi. Ou então a palavra de cunho, talvez num tom popular. Bebaça. Uma música chama Bebaça. Você acha que Bebaça vai ser música para se tocar na rádio? Você perguntou se tem alguma música que é positiva, bonitinha. Tem, a voz da consciência aqui me falou. Que tem a música Meu Fã Clube, que é uma música das patroas, nova. Era uma declaração pro cara, ela fez um fã-clube pro cara, então era fã. Mas não, esse conteúdo das Patroas Nova é pesado, tem umas músicas fortes. É pesado. Muito se falou nesses dias de feminejo, de feminismo, se elas gostavam, se elas assumiam, se elas eram distantes. O que ia haver de mais forte até hoje não aconteceu, que seria esse projeto do ano que vem, das Patroas. Elas decidiram que elas iam usar a imagem delas e o tamanho delas para ajudar as mulheres. E eu fui conversar com elas dia 15 de outubro, que eu falei numa live delas,
o assunto foi basicamente esse. Eles estavam lançando uma música que chama Esqueça-me Se For Capaz, que tem um clipe que é todo cheio de mensagens. E elas falaram bastante disso, que, pô, a gente agora entendeu que a gente precisa usar a nossa imagem para ajudar, porque elas começaram a receber mensagem. Por conta da música de vocês, eu consegui sair desse problema. Mulheres falando com mulheres. Então, foi muito importante até hoje, mas o que dói mais é que seria mais ainda mais para frente, entendeu? Perfeito, perfeito. Outra parte importante que a gente precisa falar, eu quero falar da ligação do Henrique com ela. Onde o Henrique entrou? O Henrique, cara, eu acho que não dá para contar a história da Marília sem ele, sem passar por ele. Todas as vezes que eu falei esses dias, eu lembrei do Henrique, porque tem uma foto que rodou bastante da G-News, que era o Henrique Juliano, Maiara Maraíza e o Vander em cima do carro de bombeiros com um caixão no meio. Muita gente postou, porque a história dela é aquilo ali. Assim, se você não tiver essas pessoas para contar a história da Marília, a história está errada. Tem que estar todo mundo ligado naquela história antes do sucesso. O Vander, óbvio, que é um empresário, que é o cara que pôs dinheiro, que investiu, é um cara mega importante, um cara que era quase um pai. E como pai, tinha também seus desentendimentos, teve seus momentos, mas ela tinha como um segundo pai, como se fosse. Só que o Henrique, cara, ele foi como pode dizer, o maior divulgador dela, assim, sabe? O cabo eleitoral da Marília. O Henrique estava explodido, naquele primeiro momento do Henrique Juliano, explodido do Brasil inteiro. Eu fui em alguns camarins, encontrei com eles, e ele falava da Marília, que não era conhecida ainda, para todo mundo. E falava, cara, conhece a Marília? Eu falava, compositora, prepara que ela é o sucesso do ano que vem. E ele falava, e ele falava, e ele falava. E eu tenho uma história boa que eu não te falei. Um dia, já estava esse papo, Marília, e eu fui no camarim, eu fui para Goiânia. E em Goiânia eu ouvi um papo perguntando também sobre Marília e falou, cara, desencana, o que está rolando é que o Henrique está segurando a Marília, enrolando, só pegar as músicas. Está acertando tudo, ele não vai lançar, eles vão enrolar a Marília. E aí eu encontrei o Henrique Juliano num show aqui. Fui lá, falei com o Henrique, falou, e aí, cara, e o papo da Marília, como é que tá? Tá ouvindo bastante? Eu falei, tô, cara, mas tem um assunto aí que tá rolando forte e que eu acho que você não vai gostar. Eu falei, o que é? Então, a galera tá falando que vocês vão enrolar ela e tá rolando essa impressão. Ele ficou muito incomodado, e 2 meses depois foi lançado o primeiro show, foi feito o primeiro show dela em Itaituba, né, que é no Pará, né? Não posso errar, não vou ficar bravo, Itaituba no Pará. E aí ele me mandou um e-mail. Ele é meio analógico dentro do digital, né? Ele ainda usa e-mail e SMS. Ele mandou um e-mail. Ele falou, irmão, até te mostro o e-mail, tem aqui. Irmão, pra quem falou que eu tava enrolando, manda esse vídeo. E ele é um cara, o Henrique é um cara meio, ele é duro, né? Ele é um cara meio bravo, assim. E aí ele mandou esse e-mail, e aí depois eu relembrei disso com ele lá, anos depois, porque esse cara, assim, o maior culpado, responsável pelo sucesso da Marília é a Marília, a gente sabe, não está discutindo isso. Mas eu acho que se não tivesse o Henrique, porque não é só dinheiro, não é só um empresário, não é só tocar na rádio e tal, aquele bastidor, aquela coisa de alguém abraçar e falar, ele fez isso, e ele fazia comigo, eu que sou jornalista, ele fazia com todas as pessoas que ele julgava que ele tinha que fazer dentro de camarim. Era a música dele no celular, eles carregam um som gigante no camarim, carregava, né? E aí era a Marília. Já ouviu essa menina? Já ouviu? Como se ele fosse um empresário lançando um artista, entende? Então, o jeito que ele falava dela, o jeito que ele defendia, que ele brigava por ela nos bastidores, é algo que, é bom dizer, se alguém fizer uma história da Marília e não tiver o Henrique, nem assiste, porque tá totalmente errado, entendeu? Perfeito isso. E ele dava bronca, né? Não, ele dava. O Henrique não é um cara muito tranquilo. Ele é um cara bravo. Ele contou algumas coisas, inclusive da relação dele com as meninas de Maiara Maraíza. Ele, tipo, liga, dá bronca. Sim, total. Eles se brigam, né? Eles têm um negócio meio... Mas ele é, tipo, o bom senso, talvez. Talvez ele é o homem da relação das três ali. São 2 irmãs, a Marília, o Juliano é um cara mais tranquilo. Sim, embora, é o mais novo. Mais novo, mas embora também muito próximo de todo mundo, próximo igual. Só que o Henrique é um cara mais firme, né? É um cara que fala mais pesado, que bate mais pesado. Então sempre corrigiu. Também ouvia, né? Tomava porrada. Mas era um conselheiro, tinha como irmão. A Marília era apaixonada nele, ele nela. Então é muito importante sempre falar disso, porque o pessoal se perde nas histórias. E o Henrique também não gosta de falar que ele tem importância. Não. Ele não vai gostar de falar, um mas olhar ele externo para pontuar quem realmente faz parte da história. Porque depois que um artista tá indo, é fácil pegar debaixo do braço, entendeu? Falar, olha, meu artista, quando você vê... Ela não estava indo, ela não existia, e ela estava começando a gravar ainda, e ele falava, conhece a Marília Mendonça? Essa daqui, ouve aqui.
Então, assim, e ele, como se naquela época ele tinha batido o topo no Brasil, assim, ninguém batia o Henrique e Juliano, e esse cara falava de uma menina, entendeu? Então isso é muito importante e pesou muito também. Um dos grandes motivos também por ela ter uma abertura no início tão rápido. Perfeito. Vamos falar sobre compositores, os caras que trabalhavam com a Marília. E o vácuo que a perda dela vai gerar na música, em termos de composição. Quem escrevia com a Marília, quem são os parceiros? E me falaram uma coisa, não sei se procede isso, que a Marília, se deixasse, as músicas seriam enormes, seriam longas. E as pessoas chegavam, os compositores, parceiros, falavam, não, Marília, vamos reduzir, música tem que ser mais compacta. Tem um negócio que bastante gente fala, eu nunca falei sobre isso, porque eu nunca debrucei para analisar mesmo, de que as letras dela, ela punha mais palavras dentro de uma melodia, né? Falava mais rápido, conseguia colocar... O Bruno, uma vez, do Marrone, falou isso, que ela tinha influenciado, tanto que você pega músicas do Bruno Marrone mais novas... O ritmo é maior. É mais cabe na mesma melodia, três vezes não, mas 30% a mais de letra. Entende? A frase é falada mais rápido. Que ele falou, ela faz muito isso, e realmente, se você for ver, ela faz isso mesmo. A Marília tem um grande parceiro de composição histórico que bateu lá no topo também dos que mais faturaram, que foi o Juliano Tchula. O Juliano Tchula, aquele primeiro disco da Marília, e os primeiros sucessos também da Marília com outras pessoas, é dela com o Juliano Tchula, é um cara que ela gostava muito, que está totalmente na história. Até muita gente comentou naquela foto que eu falei em cima do carro, só faltou uma pessoa, o Tchula, porque foi o cara que está naquele começo todo. Depois aí, cada um seguiu para o seu lado, são amigos e tal, mas aí cada um ganhou o seu dinheiro também, foi feliz e tal, cada um tem sua vida. E isso aí colocou os dois no mercado, eles explodiram no Brasil inteiro, e a Marília tinha uma coisa que é também muito inteligente. Ela era de composição, ela vivia com todo mundo de composição, esse pessoal de composição convive, né? Goiânia ainda mais, está todo mundo ali. Não era tão forte ainda o lance do grupo de composição. Eles já eram formados, mas não era um negócio bem delimitado. Profissional. E de 5 anos para cá, os compositores viraram um negócio profissional muito importante, muito interessante. Que também. Eles se formam em grupos, só para as pessoas entenderem. Grupos, e tem assessoria. São quantos grupos ao todo? Não dá para saber. Mais 10 grupos, não? Mais? Mais. Só que com assessoria jurídica, com gente que faz relacionamento. Então, assim... São empresas. O compositor, a vida inteira, sempre foi colocado de canto. Porque ele só ganhava dinheiro se fizesse sucesso. O cara dava a música e ficava esperando estourar. Em que momento? Cara, tem a ver com esses últimos 10 anos. Tem a ver com isso? Principalmente nos últimos 5 anos. Que compositor hoje é a estrela. O compositor conseguiu se colocar no espaço que ele precisava estar. Ele não estava no espaço dele, ele estava colocado de lado. E aí hoje eu quero gravar uma música, é difícil você gravar uma música de graça hoje. Antigamente não tinha. Quanto custa? Mesmo grandes nomes, mesmo você tendo uma música boa, você vai emplacar numa voz muito poderosa? Aí vai do compositor. Ok. Mas da relação do compositor com esse cantor. Aí o cara tem a música dele, se ele quiser, ele libera. Mas os grandes pagam. Assim, mesmo porque mudou. Antes da música ser lançada, paga pra gravar. Assim, é porque enquanto tinha disco, se você gravasse com o Zezé, você ia vender 1 milhão, você ia ganhar dinheiro. Então, assim, não precisava cobrar do Zezé. Toma aí, pelo amor de Deus, ganhou para implorar. Roberto Carlos, a pessoa implorava para ele gravar a música, porque ia vender milhões de discos. Aí mudou, o digital mudou, parou de ter aquela renda do físico, não tinha renda de nada. Então o cara dava a música, estourava e ganhava um trocado. Aí as coisas foram mudando, o digital veio, tudo se readaptou e os compositores se readaptaram e aí conseguiram criar uma estrutura profissional que vários hoje têm. E a Marília, não sei se ela chegou a fazer parte de composição, acho que não, de grupo. Acho que não estava tão bem estruturado. Mas ela era amiga de todo mundo, né? Ela era próxima de todo mundo. Todo mundo se conhecia. E ela nunca deixou esse pessoal de lado. Assim, nunca esqueceu. Ela sabia que era dali que vinha o sucesso dela. Tem até o Instagram dela, eu acho a foto disso. Acho que 2 anos atrás ela foi no Pepato, que tem um estúdio aqui em São Paulo, e fez uma noite com compositores. Ela levou o compositor do Brasil inteiro, assim. Fez uma puta do encontro. E postou, falou, eu sou isso aí, eu sou sucesso por esses caras. E aí ela mostra que, tipo, aquilo que você falou, ela não se fechou. Ela falou, não, cara, e na verdade não era nem, ela não estava mentindo, não estava fazendo média. Ela estava falando a verdade, ela falou, se não fossem esses caras eu não faria sucesso. Sempre que um artista, compositor, estoura, ele não consegue manter o ritmo de composição, né? Porque a vida muda, né? O cara não para de viajar, não tem tempo para ficar compondo. E aí ela conseguiu não cair o nível por ser muito próximo desses caras e dessas meninas. E aí, que entendiam o que ela queria, que entendiam a Marília. Então, assim, preciso de uma música tal. Aí tá pronto pra Marília.
Então é mais um dos exemplos de que ela sabia fazer uma relação muito boa com todas as áreas, assim. A perda dela, o que vai acontecer nos próximos anos na música do Brasil? Tanto em termos de composição, quanto em termos de palco. O que a gente... Que buraco é esse? Cara, ele é muito maior do que eu acho que a gente já conseguiu pensar até agora, assim, sabe? Porque, como eu te disse, se fosse só a perda de uma menina daquela idade por um acidente, já seria triste. Mas ela levou com ela um negócio muito, muito extenso, assim. Ela tem uma importância dentro da música que, se a gente falar, alguém vai ter que ajudar a segurar. Não vai surgir outra Marília, assim. E não adianta o cara... pelo menos não tinha surgido até hoje. Eu te falei, vai surgir agora. Então, eu acho que cabe muito às meninas que estão aí, a Maiara e Maraísa que eram mais próximas, mas todas as outras que cantam, que são mulheres, que tentem não deixar que elas sejam postas de lado de novo. Né? E eu não sei como Você é tá que falando isso das mulheres. Das mulheres, porque faz muito pouco tempo que elas ganharam espaço, faz 5 anos. 5 anos, para citar de novo o Ralph aqui, o Ralph falou que um sucesso para ele, para se consolidar mesmo para a história, precisa de 10 anos. Porque ele consegue fazer tudo gráfico. Estoura, some, mas estoura de novo, some de novo. Se o cara conseguir se manter 10 anos, ele se mantém para depois. E o sucesso das mulheres tem 5, entende? Para ele sumir, é isso aqui, entende? Se a Maiara Maraísa começa a errar música, não faz tanto sucesso, a Simone Simaria também dá uma segurada, não faz tanto... Morreu, cara. Acaba. E acaba. Não é o cara tá... Não, pode acabar. Então eu acho que cabe muito a elas. Eu não sei, não tenho informação sobre o que vai acontecer com o Projeto Patroas. Não sei se vão tocar, se vão fazer outra coisa, mas eu acho que é importante ter esse assunto sempre em evidência, ter preocupação com esse assunto. Porque às vezes ele parece um assunto de ativismo, não de feminismo, não, pode ser também, mas não é esse o principal. É porque a música sertaneja se abriu nos últimos 5 anos. E seria muito ruim para a história da música ela se fechar de novo, entendeu? Cara, André, é isso. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem conhece, mas quer conhecer mais ainda sobre a obra extensa deixada por Marília Mendonça. O que a pessoa deve fazer se quiser conhecer? Quero conhecer hoje, vou passar o meu dia lendo, estudando, conhecendo o legado da Marília. Olha, Léo, uma vantagem dos artistas mais recentes é que tudo está documentado, né, e em alta qualidade, né, e de fácil acesso. Hoje, tudo da Marília está no YouTube, desde os vídeos dela ainda amadores no violão, até os DVDs mais recentes e tal. Eu acho que é legal olhar, pega pelas músicas com menos visualizações. Eu acho que isso ajuda bastante você a entender o que era artista, porque a música que estoura você já conhece, às vezes você canta no automático, você não para pensar. Mas dá uma olhada naquele quase lado B. A Marília não tinha lado B, né? Porque tudo foi fazendo sucesso. Mas pega aquilo que é mais ou menos lado B para entender um pouco mais. Porque ela passou por papos que eram importantes. Só antes de terminar, a gente conversou uma vez, quando ela lançou a música sobre prostituta, que ela se colocou como prostituta. Aquilo que você disse, que ela sempre se colocava no lugar errado, né? Para mostrar que ela não tinha julgamento contra isso, julgamento errado contra isso. E eu mandei uma mensagem para ela nesse dia da música, eu falei, porra, lança mais música assim, cara, porque a música, ela é boa e tem cunho social. E ela falou, não, eu quero muito, só tô preocupado com isso aqui, e mandou um print do Spotify. Ele falou, ó, tá indo bem, mas eu preciso que isso vá bem, porque se não vai, aí parece que eu tô caindo por conta do assunto. Ela era totalmente preocupada em fazer o negócio social, mas que as pessoas ouvissem, que fosse dado destaque. Então, eu acho importante olhar os temas, porque se no começo eu falei que eu não sei se o infiel foi para provocar mesmo, se ela tinha essa coisa de cutucar os outros, mais recentemente ela queria fazer para que as pessoas ouvissem. Ó, ouve, eu quero falar esse assunto, por favor, ouve aí. Ela tinha isso, então dá uma fuçada na mensagem que ela passou. Nos assuntos que ela abordou, porque eu acho que foi o de mais importante que ela fez. Muito obrigado. É triste a gente estar aqui falando sobre essa perda, triste. Mas eu acho que é importante. Mas eu acho importante, Léo, talvez as pessoas não saibam que você tinha uma relação também com ela muito bacana, e eu acho que o jornalista com quem eu mais falei sobre Marília em off foi você.
A gente ligava, vou falar com a Marília, o que eu falo? Aí falou, Léo, isso é verdade? Pionte, não é. E a gente ficava trocando muito e nós gostávamos muito, né? Porque ela sempre tratou... Porra, ela nunca recusava falar alguma coisa, mesmo que ela dissesse, não quero, não vou. Mas ela respondia. Então eu acho que a gente ouviu tanta coisa na televisão, muita gente falou bobagem e tal. E eu acho que esse papo é bom porque são de duas pessoas que gostavam dela. E a gente sabe da importância dela e a gente sabe, a gente lida com número, a gente escreve para as pessoas, sabe o buraco que vai ficar, né? O tanto que ela rendia de assuntos bons. Lógico que ela tinha, as fofocas davam certo e tal, eram legais, mas a parte séria dela rendia muito, as pessoas se interessavam também. Então eu acho muito legal a gente conversar e fico não feliz porque a situação é muito ruim, mas muito satisfeito de falar com você porque eu sei do tanto que ela gostava de você. E eu acho que a gente representou bem nessa cobertura. Achei muito legal quando você postou que não ia postar coisa do velório, porque nada ia dar mais audiência do que uma foto de velório da Marília, né? E a gente, querendo ou não, vive de número. E aí você postou uma tela preta escrito não vou postar. E eu achei que você pensou como eu, que assim, ela não vai gostar que eu poste, e não postou. E muitas das coisas que eu fiz foi pensando nela. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço. Com Deus. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.